Muito bem, nós estamos aqui no nosso curso de História da Igreja Medieval e nós gostaríamos hoje de falar a respeito das universidades. Bom, as pessoas de uma forma geral gostam de apresentar a universidade como um dos grandes feitos, uma das grandes façanhas da Igreja Católica. Na realidade, é verdade, foi a Igreja quem fez as universidades, mas o juízo a respeito desta realidade, ou seja, o que realmente representou um progresso ou um regresso na criação das universidades? O que isso foi? Foi um regresso ou foi um progresso no mundo da ciência? Para a gente fazer um juízo a esse respeito, nós precisamos um pouco estudar a história da educação. Bom, vamos começar dizendo o contrário. Como é que hoje é organizada a nossa sociedade? Aconteceu um desastre na história da humanidade. Tem muita gente que glorifica e diz: olha, a Igreja Católica fez coisas maravilhosas para a humanidade. Um dos grandes feitos da Igreja Católica é que a Igreja fundou as universidades. Isso é uma das páginas tenebrosas da história da Igreja. Não há nada que nos vangloriarmos com essa coisa chamada universidade. Por quê? Porque a universidade é o início da longa marcha da vaca para o brejo. Ou seja, a vaca foi para o brejo e tudo começou com as universidades. Vejam, nós temos luminares, grandes doutores da igreja, como Tomás de Aquino, São Boaventura. Mas o que ninguém para pensar é que esses homens não foram formados na universidade. São Tomás de Aquino foi formado fora da universidade. Foi formado por Santo Alberto Magno, lá em Colônia, não era universidade quando ele estudou. Ele foi para Paris, claro, recebeu também o diploma, etc., mas a sabedoria de Santo Tomás não veio da universidade. E aí vem a outra geração, e vem a outra geração, e vem a outra geração, até que surge uma geração onde havia um aluno universitário chamado Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi o iniciador da primeira ideologia e ensinou às universidades para que elas serviam para propagar ideologias. As duas afirmações são bastante escabrosas. Agora cabe a mim provar o que eu acabo de afirmar. Número 1. Martinho Lutero não é um teólogo nem um filósofo. Ele é um ideólogo. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação. A partir de Martinho Lutero, as universidades começam a ser cada vez mais não centros do saber, mas instituições que propagam ideologias. Essa é a afirmação número 2. Não é que as nossas universidades hoje, com o marxismo cultural, propagam ideologias. Elas fazem isso há séculos e ninguém notou isso. Vamos como ninguém notou isso. Claro, alguém notou isso. Quem notou isso? Os jesuítas. Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Então vejam, antes de Lutero já havia tentativas de pensadores de entregar o poder do Papa para os príncipes. Só que estes pensadores pré-luteranos fizeram isso de forma civilizada, coerente
lógica. E é evidente, quando você entra no debate da lógica, quando você quer ser coerente, você sempre encontra alguém que fez a experiência da verdade e tira sua máscara e diz: o rei está nu. Mas quando você tem um sujeito desonesto como Lutero, você encontrou o instrumento adequado. Coisa que eles não tinham encontrado antes de Lutero. Você encontrou uma pessoa que vai dizer tudo o que for conveniente ser dito no momento em que for conveniente dizê-lo. E, por mal dos pecados, parece que tem uma certa conjunção histórica que Satanás prepara tudo ao mesmo tempo. Lutero tinha também um instrumento midiático impressionante, desconhecido até então. Lutero iniciou o seu site freimartinlutero.org. O instrumento midiático de Lutero é a imprensa. E eles começaram então, claro, nada disso começa perfeito, é por ensaios e erros. Eles começaram então a usar a imprensa para veicular uma ideologia. Você tem claramente, não é? Documentação histórica disso, como se usava a imprensa, charges, caricaturas, desenhos, etc e tal, isso, aquilo, para escarnecer da igreja, do Papa, dizer, inventar coisas. Gente, para uma Europa que estava saindo da Idade Média, as comunicações eram difíceis e as ideias circulavam pouco. Você tem aqui um instrumento tremendo. Se Lutero não fosse detido, entre aspas, se essa onda luterana não fosse detida, não tenho dúvida, meus senhores, a Igreja Católica teria desaparecido do mapa. A onda da heresia luterana era avassaladora e iria varrer a Santa Igreja Católica da face da terra. Mas como nosso Senhor Jesus Cristo disse, não prevalebunt, ele sempre arranja alguém, e arranjou, vê de coisa extraordinária para os jesuítas. Calma, vamos chegar lá. Mas vejam que coisa. A primeira coisa que os senhores devem notar é o seguinte: é que Lutero teria sido uma voz que clama no deserto se ele não tivesse encontrado, número 1, apoio político dos príncipes, interesse financeiro dos, então, muitas aspas aqui, dos banqueiros da época. Não havia banqueiros na época, não foi sentido propriamente da palavra, né? Eram as pessoas que, os arrendatários e donos das minas que cunhavam moedas, etc, etc. Se não houvesse toda essa conjunção de fatores históricos, Lutero não teria ido para frente. Mas tudo isso, gente, é a fuselagem, são as asas do avião, é a cauda do avião, é a cabine do avião, tudo que você quiser, mas o avião precisa de uma turbina, senão ele não decola. Ok? O ideólogo Lutero encontrou conveniência no apoio dos príncipes, no interesse do poder financeiro e na imprensa. Mas ele precisava de uma turbina, senão esse avião não decola. E essa turbina chama-se universidade. A universidade foi a turbina que fez o luteranismo decolar. Por quê? Porque a universidade, que já não ensinava muito a verdade, porque com o nominalismo tudo virou um joguinho linguístico. Agora, ela tinha uma utilidade. As universidades começaram a ser as propagadoras
da ideologia de Lutero e começaram a sistematizá-la. Aquilo que Lutero antes fazia de forma incoerente e maluca, a coisa foi começando a ser sistematizada num sistema ideológico para ser propagado pelas universidades. Quando nós estudamos a história, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola, você vê claramente que quando Santo Inácio vai para Paris estudar, Inácio era leigo, não havia ainda a Companhia de Jesus, ele estava começando a juntar discípulos e amigos. Já na Universidade de Paris começavam a aparecer professores com a ideologia calvinista, e o próprio Calvino foi ensinar em Paris e propagar as suas heresias. As universidades foram a turbina do avião. E então, Deus envia os jesuítas. Os jesuítas foram uma intervenção providencial de Deus, por quê? Porque os jesuítas que nasceram no meio universitário, não é? São Francisco Xavier era professor universitário. Inácio foi estudar na Universidade de Paris. Os primeiros companheiros jesuítas que fizeram a sua primeira profissão informalmente lá em Montmartre eram todos estudantes ou professores universitários. Os jesuítas surgem na universidade e começam a se opor através, não é, da busca da verdade e da propagação da verdade, do ensino da verdade no meio universitário, para deter esta onda imensa, para fazer de uma longa história, uma história curta. Longa história, são 4 volumes, isso daqui é somente uma tira-gosto. Ok? Para fazer de uma longa história, uma história curta, vamos dizer o seguinte: se os senhores forem olhar historicamente, a guerra de avançada da heresia luterana, ela é como uma guerra de trincheira que vai avançando pela Europa e ela para. Quando ela para numa fronteira, toda ela traçada por uma coisa chamada escolas jesuítas. As escolas jesuítas, elas são a fronteira entre o catolicismo e a avançada da heresia protestante, que é uma heresia propriamente universitária. Vejam só, nós temos na história da igreja outras heresias. Se vocês veem, por exemplo, outras heresias, como a heresia de Ário, não é? Ário era um ótimo pedagogo, mas ele não tinha universidade, não tinha turbina da universidade. Mas Ário era um ótimo pedagogo, ele compunha musiquinhas, compunha poemas, as pessoas saíam cantarolando os princípios dele e dizendo havia um tempo em que Deus não era pai, etc e tal, isso, aquilo, e repetindo aquele negócio, e todo mundo repetia as heresias diário, e aquilo terminou invadindo, não é, toda a bacia do Mediterrâneo. Como diz São Jerônimo, o sol se pôs e foi dormir, no dia seguinte o sol acordou, o sol se pôs, e o mundo era católico, né? O sol olhou para o mundo assim, todo mundo era católico. Aí o sol se pôs. No dia seguinte, quando ele nasceu, virou todo mundo ariano. O que aconteceu durante a noite? Não é? Tudo bem, foi avassalador, mas não tinha a capacidade da heresia luterana, que é uma heresia propriamente universitária. E olha que o ensino jesuítico, nota de rodapé, já era uma enorme decadência do ensino que se dava na Idade Média nas escolas monásticas e catedrais. Ok?
Por quê? Porque as escolas jesuíticas todas foram elaboradas a partir do ensino clássico de Quintiliano. Não é? Mas quem em terra de cego, quem tem um olho é rei, os jesuítas reinaram. E foi muito bom. Por quê? Porque era o que se podia fazer. Entende? Um hospital de... Entende? Uma coisa é você chegar e dizer para um cirurgião: olha, faz a cirurgia tudo direitinho, no ambiente, né, higienizado, né, totalmente... Outra coisa é, num hospital de campanha, no meio da guerra, na trincheira, você tem que cortar com a faca que você tem e fazer do jeito que você pode. Nós estamos numa guerra. Guerra é guerra. Você opera o paciente do jeito que você pode, porque aqui não é questão do ideal, é o seguinte: o cara está morrendo, então te vira nego. Então a igreja estava sendo arrastada pela onda da heresia. Eles tinham do lado deles as universidades, cada vez mais nominalistas, cada vez mais sem conhecer a verdade, cada vez mais ideologizadas. Os jesuítas começam a ensinar às pessoas a verdade. Isso faz um sucesso imenso. Não é? Para vocês terem uma muito pálida noção da coisa, é mais ou menos o que a gente vive hoje em dia. Vamos supor, quem é que já não teve essa experiência de, sei lá, você pega uma instância tipo, vai lá no Centro do Bosco, ou então no site padrepauloricardo.org, ou então, sei lá, em qualquer outro lugar em que você encontra a verdade argumentada e demonstrada. Aí o cara vê a verdade. Quando você vê a verdade, você vai argumentar lá com, sei lá, com seu companheiro, sua família, ou um padre, ou o catequista da paróquia, sei lá o que, etc e tal. Você é um seguidor do Paulo Ricardo. Ele fez a sua cabeça. Não, gente. Acontece o seguinte: qualquer que seja o instrumento que foi usado pela providência divina para que você, usando a luz natural da razão ou a luz sobrenatural da fé, faça a experiência da verdade, uma vez que você viu a verdade, cara, ninguém te move mais. Você não segue o Paulo Ricardo, você segue a verdade. Você não segue... Então, mas é evidente que essas pessoas que vivem a ideologia universitária, que não fizeram a experiência da verdade, eles são os seguidores daqueles ideólogos, e a única experiência que eles têm na vida é de seguir alguém. Bom, então vejam, meus queridos, voltemos à história das universidades. Os jesuítas começam a se opor à onda luterana, que é um avião que tem asas. As asas do avião são o poder financeiro, assim, na verdade, o piloto do avião, né? Poder financeiro, com as asas dos príncipes, etc e tal, isso e aquilo, mas tem a turbina, que é a universidade, que leva o negócio para frente. Os jesuítas começam a desligar as turbinas e colocar as pessoas com a turbina certa, que é a busca da verdade. De forma ainda capenga, mas era o que dava, porque era um hospital de campanha. Então, não tem jeito. Não tem solução. Se nós queremos levar para frente as ideologias para dominar, e aqui a coisa já transcendeu o luteranismo, tá? Ou seja, a coisa luterana
Foi o primeiro ensaio de ideologia bem sucedida que conseguiu ir para frente com a universidade. Depois a coisa vai se proliferando como bactérias no ambiente propício. O negócio vai proliferando ideologias e etc, etc. E a universidade foi se tornando cada vez mais um instrumento ideólogo para ser instrumento de quem? Do aparato estatal e dos interesses financeiros. Muito bem. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque ou a gente tem a hegemonia e domina tudo, ou então o negócio não vai para frente. Nota de rodapé para nos ajudar e nos animar aqui. Vamos entender uma coisa, gente. Padre, aqui nós somos numerosos, mas nós somos um pingo num oceano de estupidez. Eu sei disso. Tem os poderes, a organização, a ONU, as universidades no mundo inteiro, todo o sistema universitário, a mídia, o Facebook, as redes sociais, está tudo contra nós. Como que nós vamos conseguir nos opor a isto? Meu irmão, chama-se o poder da verdade. Lutero foi a primeira experiência de uma ideologia universitária vencedora. Depois as coisas foram virando cada vez mais, né? Ideologia, foram se adaptando, etc, etc. Mas era necessário calar a voz daqueles que diziam a verdade, porque a mentira, ou ela é unânime, ou ela não tem efeito. Esse é o problema. Está entendendo? Se tem um carinha, como João Batista no deserto, dizendo a verdade, as pessoas, mas ele tem razão. Ele tem razão. E aquilo vira uma avalanche. Então eles precisam calar a boca. De duas maneiras. Como é que você cala a boca das pessoas? Ou você dá uma facada. Ou você realiza aquilo que Bento XVI chama de martírio dos tempos modernos, que é caluniar, desacreditar, inventar mentiras sobre essas pessoas. Eu fui recentemente a Portugal, me levaram para ver as ruínas da Universidade de Coimbra. Aquilo que um dia foi um centro verdadeiramente do saber. E depois me mostraram tudo, etc, etc. E depois fomos buscar o carro que está estacionado. E então a pessoa me disse, e este era o colégio dos jesuítas. Gente, um prédio. Meu Deus, ali tinha centenas de jesuítas. É um monumento. Aquele colégio dos jesuítas. Quando chega o Marquês de Pombal, não é? E Marquês de Pombal, que antes tinha sido diplomata em países protestantes. Eu não sei se Pombal enxergou a coisa com essa profundidade, mas em todos os casos foi o que ele fez, não é? Ele chegou e disse, dá licença, eu preciso das universidades. Como que eu vou fazer isso? Dá licença, jesuítas. E começou a prender os jesuítas. Uns colocava no calabouço, torturava, matava, etc. Outros despejava lá nos estados pontifícios, na Itália.
E assim foi pegando a moda para fazer de uma longa história, uma história curta, houve a abolição dos jesuítas. Quando foram abolidos os jesuítas, teria muito mais detalhes para contar sobre essa história, mas nós não temos tempo suficiente, senão nós vamos falar aqui até semana que vem. Quando foram abolidos os jesuítas, então estava liberado o caminho para a Revolução Francesa. Não é à toa que, uma geração depois, que da introdução do Estatuto da Universidade de Paris, esse detalhezinho chamado diploma, nós estamos com um fenômeno chamado nominalismo, que ressuscita, que na verdade é o retorno dos sofistas antigos, né? É o retorno dos sofistas ao invés de nós. E nós estamos nessa história desde então, né? Os nominalistas foram tomando conta. O Guilherme de Ockham, na época dele, era rejeitado porque ainda havia sábios, né, na sua época, mas logo depois começou a ficar cada vez mais popular. Na época de Lutero, é o que havia nas universidades e nas escolas. Lutero, no fundo, era um nominalista, e não haveria reforma protestante se não fosse essa decadência que aconteceu no ensino da escolástica desde a fundação das universidades.